Mateus capítulo 18, versículo 23. Antes de adentrar na palavra, eu queria fazer uma breve oração. Pai querido, Pai amado, obrigado, Jesus, por este momento glorioso e essa oportunidade especial de poder ministrar o Teu Evangelho, Pai, de estar em comunhão com os meus irmãos, para poder glorificar, exaltar e engrandecer o Teu santo nome e aprender mais de Ti, Pai. Que nesta noite o Senhor possa abrir as comportas do céu sobre esse lugar e descer o Teu querer, o Teu agir, nos ensinar, ministrando em nosso coração, Pai. Eu sei que é uma palavra de conserto, mas não estamos em um velório, então que possamos se alegrar. Me alegrei quando disseram: vamos à casa do Senhor. Há motivo de muita alegria, Pai, nesta noite. Então que possamos se alegrar com júbilo diante da Tua palavra, correção e amor. Amém. Glória a Deus. A palavra diz assim no versículo 23 até o 35. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se o íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Amém? Amém. Podem se sentar. Se você estiver nesta noite com o coração quebrado e sincero, eu creio que Deus vai agir com cura, libertação, milagre e salvação. Amém? Eu queria relatar diante desse texto 3 planos de perdão que diz sobre esse texto: o perdão espiritual, o perdão físico e o perdão almático da nossa alma. Primeiro, a parábola diz que vai comparar o reino dos céus com o que aquele Senhor vai fazer ao seu servo. E o reino dos céus é comparado a um ajuste de contas. Então eu creio que a pergunta que fica é: o que nós temos feito depois que nós somos perdoados para nos alinhar e nos ajustar a Deus e a salvação em Cristo? Aqui relata sobre uma dívida de 10.000 talentos, e eu fui buscar conhecer qual seria o valor dessa dívida. É como se fosse hoje, trazendo em reais, 90 bilhões de reais a um servo que eu acredito e conjecturo que ganhava um salário mínimo. Então era uma dívida impagável, e a princípio essa dívida ia ser paga com a sua vida, com dos seus filhos e da sua família. E eu pergunto para a igreja: quantos de nós já não disseram: eu não faria isso nem por todo o dinheiro do mundo, eu não faria isso com meu filho, eu não aceitaria isso nem por todo o dinheiro do mundo. E eu pergunto: qual seria o valor daquela família para pagar essa dívida? A princípio 90 bilhões seria equivalente às nossas vidas. Aí eu te pergunto: quanto vale a vida de Cristo? Porque a vida de Cristo, essa parábola relata isso. Precisou a vida de Cristo para pagar uma dívida impagável. Isso que diz a parábola. Por mais que nós tentássemos, como uma pessoa que ganha um salário mínimo vai pagar 90 bilhões de reais? Isso seria impossível. Então aqui nós temos uma dimensão do qual foi o valor da vida de Cristo. Aquele que foi perfeito, aquele que foi santo, aquele que foi cumpridor de todas as promessas, e mesmo assim foi humilhado, foi crucificado, recebeu coroas de espinho, pregado, humilhado, envergonhado diante da sua mãe, irmãos e amigos, julgado por algo que não fez. Mas mesmo assim passou para que eu e você tivesse perdão do céu e pudesse receber a nossa salvação. E o que eu aprendo com isso é que da parte do perdão espiritual, nosso perdão, nosso arrependimento com Deus, o arrependimento sincero, ele gera gratidão, e a gratidão revela caráter. Até que ponto nós temos verdadeiramente se arrependido de tudo que nós vemos praticado, que incomoda o Espírito Santo de Deus, que anula o sacrifício da cruz para conosco? Até que ponto nós temos verdadeiro arrependimento e tomamos posse do perdão de Deus? Porque o perdão de Deus veio para pagar os nossos pecados, mas ainda assim há de existir um arrependimento sincero para que haja uma garantia sobre nós desse perdão. E o que me chama a atenção é que aquele servo
clamou ao seu Senhor, e o Senhor o perdoou de uma dívida de 90 bilhões de reais, digamos, 10 mil talentos. E aquilo me chamou a atenção, o quão foi aquele clamor, a ponto de alguém que precisava receber uma quantia monstruosa daquela, o perdoou por conta de um clamor. E aí Deus me trouxe algumas coisas à lembrança, que eu creio que muitos de vocês têm testemunhos a dar nesta área, e muitos precisam entender o segredo disso para receber o seu perdão e acessar essa garantia do céu. Eu, alguns anos atrás, antes de me converter, eu fui dependente químico de cocaína 8 anos da minha vida. Eu fui traficante muitos anos da minha vida. E eu só consegui me libertar o dia que eu clamei verdadeiramente ao Senhor. Coloquei a minha cara no pó e clamei a Deus: Senhor, me ajuda. Eu sou fraco, eu sou mentiroso, eu sou imundo, eu sou ignorante, eu sou um verme, eu não consigo sozinho, eu sou pó. Me ajuda, na força do meu braço não dá. E a partir daquele momento, Deus me lavou, me remiu, me salvou e me revestiu. E ali eu pude entender o clamor daquele homem, porque eu fui liberto e Deus perdoou uma dívida a qual não poderia pagar, pagar. Eu pequei contra Deus, sabendo do que Ele já... Eu não era ignorante, eu era consciente do que Deus fez para mim, do quanto valia a santidade e a pureza de Deus, o sacrifício que Ele fez na cruz. E mesmo assim eu fui falho e errante. Só que ali eu fiz como aquele homem, eu clamei ao Senhor, amém? Glória a Deus. E o que eu acho interessante é que Ele diz assim ao seu rei, ao seu Senhor: ser paciente. E Ele perdoou a dívida. E o perdão eu coloco no lugar daquele Senhor. Para Ele perdoar, em algum lugar Ele aprendeu isso. E Deus na cruz, quando nos perdoou, tem 2 pontos. Ele aprendeu para ensinar. Então que nessa noite nós possamos entender que o perdão, nós não só aprendemos com Ele, mas ensinamos. Porque eu acredito que aquele Senhor não perdoou do nada uma dívida de 90 bilhões de reais. Ele aprendeu em algum lugar a perdoar. E aí ele ensinou o seu próximo a como perdoar. Porque ele o perdoou, ele praticou, ele testificou o que era o perdão. E ensinou a ele a como perdoar. Então dali para frente ele teria que perdoar alguém, porque ele foi perdoado de algo que ele não poderia pagar. Amém? E Jesus também soube perdoar. Ele foi paciente, como disse aquele homem: seja paciente. Jesus foi paciente para perdoar e para aprender como perdoar. Porque o ministério de Jesus começou com 30 anos e foi até os 33. Só que eu não acredito que Jesus, penso eu e creio eu, que ficou 29 anos com o céu fechado e sem aprender nada com Cristo. Eu acredito que nos 3 anos ele começou a praticar, mas ele foi paciente para aprender durante 29 anos a como perdoar, a como ser obediente e a como servir ao Senhor. Amém? Amém. Então a falta de arrependimento, ela nos afasta de Deus. Todas as vezes que nós não se arrependemos verdadeiramente, nós se afastamos da presença de Deus. E de uma forma imperceptível, como Satanás faz, vai um dia, vai 2 dias, a gente vai se afastando. Só que de mesmo modo, o arrependimento nos aproxima através desse perdão incalculável. Aleluia. Eu queria trazer algo sobre o perdão almático que eu aprendi neste texto. O perdão almático é o perdão da alma. Muitas vezes as pessoas acham que perdão é só perdoar o próximo porque fomos perdoados. Só que muitos de nós sofremos por não se perdoar. Isso é o perdão almático, o perdão da alma, quando a gente não se perdoa. E eu aprendi, Deus me trouxe a revelação de alguns pontos do que é o perdão almático. Jesus esperou 29 anos também para cumprir o seu chamado. E muitos de nós ansiamos pelo futuro e nos cobramos demais por algo que às vezes imaginamos que já devíamos estar em um certo nível, um certo ponto, e já ter algumas coisas na idade ou no momento que vivemos. E não se perdoamos por não ter chegado onde achamos que iríamos chegar no tempo que estamos hoje. E de mesmo modo, nós não nos perdoamos por algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo. A minha mãe faleceu na noite de Natal, eu perdi a minha mãe. E com a perda da minha mãe, a minha avó acelerou muito o processo de Alzheimer dela, e eu cuidei da minha avó. E eu vi ela definhando e se destruindo muito rápido. E além da minha mãe, ficaram 2 tias, eram 3 filhas. E uma dessas tias, foi o jeito dela reagir àquela situação. Se ausentou e se apartou da presença da minha avó. E Deus me incomodou muito numa noite, não consegui dormir, para levar uma palavra para ela na casa dela. E Deus mandou eu dizer para ela, e assim eu também digo a alguns corações aqui que precisam se perdoar de algo, não sei do que. Mas Deus diz assim: por que tem se cobrado daquilo que eu já esqueci? Muitos de nós, às vezes, não sei quem aqui, se cobra de algo que poderia ter feito mais por alguém e não fez mais, poderia ter se dedicado, poderia ter sido mais intenso, mais sincero em alguma situação,
situação e hoje não tem mais a oportunidade e se cobra por isso. Mas Deus, a Bíblia me garante que Ele lança fora e joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Então, por que tem se cobrado daquilo que eu já não me lembro mais? Da mesma forma, por que tem se cobrado daquilo que eu ainda vou fazer? Às vezes a gente se cobra, eu mesmo me cobro muito, às vezes me pego ansiando por coisas que eu já poderia ter feito, já poderia ter alcançado. E Deus tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu, como diz em Eclesiastes 3. Então eu aprendi a descansar por conta disso, porém entender que eu não posso me cobrar ou não me perdoar de algo que Deus ainda nem fez, e Ele vai fazer. E de mesmo modo não me cobrar do que eu pude ter a oportunidade e já não tenho mais, a oportunidade passou. Como o pastor, o outro pastor irmão aqui falou, às vezes a gente vai ter oportunidades que a gente tem que aceitar e agarrar, porque pode ser que ela não venha a bater na nossa porta de novo, amém? Amém. Outro ponto do perdão almático que eu aprendo nesse texto é como o irmão não perdoou o outro e lançou ele em cativo e deixou ele na prisão até que ele pagasse aquela dívida ali preso. Muitos de nós prendemos em nós mesmos sentimentos, sensações e lembranças. Muitos de nós às vezes somos traídos, machucados, apunhalados, magoados, humilhados por muitas pessoas. E às vezes o nosso inconsciente como ser humano a gente fala, para que eu vou perdoar aquela pessoa? Ela me traiu, vamos supor, eu sou casado, ela me traiu com outra pessoa, minha mulher. Se eu perdoar ela, eu não vou me perdoar de ter um dia perdoado ela. Ela não merece o meu perdão. E nisso você se prende, se torna cativo às sensações de mágoa, de ódio, de rancor e de sentimentos ruins e de lembrança daquela pessoa. Porque além de você não se libertar daquilo que você acha que se você perdoar aquela pessoa, você está sendo indigno ou vou colocar o termo burro, ou sendo rebaixado por perdoar alguém, você pega posse de todos aqueles sentimentos ruins e prende dentro do seu coração. E como eu costumo dizer, a mágoa, a falta de perdão faz mal só a nós mesmos. A mágoa nada mais é do que uma má água. Água parada todo mundo sabe que dá dengue. Da mesma forma, esses sentimentos parados no nosso coração vai causar o que de bom? É verdade. E nesse anseio a gente prende essas sensações e essas pessoas da nossa vida, trazendo esses sentimentos ao nosso coração e essa pessoa a lembrança. E aí eu fui meditar em outros textos, porque eu aprendi que todo texto bíblico tem que me dar pelo menos outros 2 textos de respaldo para se confirmar aquela palavra e aquela interpretação da revelação. E ali eu meditei em Davi e no paralítico que diz no livro de Marcos. Eu aprendi isso sobre o perdão é libertador, o perdão ele liberta. E o texto lá em Davi, depois de rei, já na sua velhice, ele está acamado e enfermo. E Deus só o liberta e perdoa quando ele pede perdão e se arrepende. Então o perdão ali curou e libertou Davi. Da mesma forma, quando o paralítico, seus amigos o levam pelo telhado e colocam no centro da casa, eu entendo que foi colocado no centro, porque para gerar o milagre, o perdão e a cura, nós temos que estar no centro da vontade da presença de Deus. E ali o paralítico é colocado. E Deus não fala para ele, eu te curo, você não está mais paralítico, vai e ande. Ele fala, eu te perdoo. Porque toda vez que Deus nos perdoa, gera cura e gera milagre. E a partir do perdão de Deus, ele automaticamente foi curado. Então toda vez que nós perdoamos alguém, nos perdoamos e liberamos o perdão, nós somos libertos, curados e recebemos o milagre. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E o perdão físico, que eu acredito que é o mais difícil da gente como ser humano praticar, que é o que a gente aprendeu com a parábola, que é esse perdão incompreensível e incalculável que nós recebemos, mas não conseguimos muitas vezes dar. Muitos de nós queremos receber da parte de Deus, ter salvação, receber perdão, Deus misericórdia, Deus graça, Deus isso, Deus aquilo. Mas na hora de ser imitador de Cristo, cristão, cristinho, imagem e semelhança do Criador, nós não conseguimos ser. Porque nós nos preocupamos com o nosso ego, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Ela não merece o meu perdão. Ela, para que eu vou perdoar? Olha o que ela fez comigo. Só que o dia que nós entendemos que não é sobre nós, e sim sobre o que Deus quer fazer através de nós e sobre Ele, nós aprendemos não só mais de Deus, mas de liberar o que Deus tem nos dado. Porque Deus não vai dar nada a nós para tornar retido a nós. Nós somos um vaso não só para se encher, mas para transbordar. E a mesma coisa com o perdão, nós recebemos para dar. Porque nós podemos falar um pouco mais profundo no assunto do perdão. Por exemplo, alguém que foi estuprado. Como eu vou conseguir? Eu sei que é difícil na prática. Como que eu vou perdoar alguém que um dia me tocou de uma forma que não devia? Só que se a gente for sincero e aumentar o nosso nível de temor e ver tudo que Jesus passou sendo santo, sendo perfeito injustamente, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? E volto a dizer, eu não perdoando vai melhorar o que na minha vida? Eu jogar debaixo do pano? Não, é inevitável, eu tenho que enfrentar essa situação e tenho que dar uma solução para ela. E a solução muitas vezes na nossa vida é o perdão de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Deus é fiel, justo e verdadeiro. Aleluia. Outra coisa interessante sobre o perdão é que toda vez como aquele rei ensinou aquele servo, toda vez que nós, isso não só bíblico, mas científico, é do nosso cérebro. Toda vez que nós ensinamos, nós aprendemos duas vezes. Então, quanto mais você pratica o perdão, mais você aprende sobre o perdão. Quanto mais você perdoa, mais você fica fácil de perdoar coisas que às vezes os olhos naturais é difícil, como essa situação que eu citei. Então, quanto mais nós praticamos e ensinamos, mais nós aprendemos. Ou seja, quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, santo, fiel. Aleluia, Irmãos, Senhor. eu aprendi algo na Bíblia. Já fui muito humilhado, já fui traído, já fui rejeitado, já passei coisas difíceis. A minha mãe faleceu, como eu disse, na noite de Natal. Eu tinha apenas 19 anos. Eu falei para Deus: Deus, eu tenho três opções. Ou eu vou acabar com a minha vida, ou eu vou colocar o pé no acelerador em tudo que eu estava fazendo de errado, já não tenho mais nada a perder, ou eu vou conhecer esse Cristo que minha mãe tanto servia e falava. E ali eu comecei a conhecer mais de Deus. E conhecendo a Deus é inevitável que situações como essa tem que ser praticadas, o perdão. Que a minha mãe veio a falecer na garupa de uma moto, a qual o rapaz bateu a mais de 300 km por hora, por uma negligência, uma falta de responsabilidade. E ali eu me deparei com uma situação a ter que perdoar alguém sobre algo que eu perdi muito grande, que eu não desejo para ninguém, ainda mais numa data como essa. E ali Deus foi me ensinando. Eu aprendi outras coisas, a perdoar parentes e familiares por situações de humilhação, de rejeição. E hoje eu posso ver esses mesmos familiares e parentes servindo a Deus e não serviam. Coisas aconteceram através do meu testemunho. Por quê? Porque eu aprendi que o amor é como brasa viva na cabeça dos nossos inimigos. O amor constrange o ser humano. Então toda vez que nós perdoamos, nós praticamos um ato de amor. E o amor é igual aquele ditado, que bate na pedra e a pedra racha. O amor é a mesma forma. O amor vai chegar uma hora que a pessoa, por que às vezes ela te ataca, te humilha, te fere, te trai, te ofende? Porque ela quer a sua resposta de ataque daquilo que ela fez com você. E muitas vezes quando você dá o amor, você desata e desarma a pessoa, porque o amor constrange. O amor é como brasa viva. Então quando você dá amor, o que essa pessoa tem a fazer contra você? Ela queria que você revidasse para ela poder revidar mais ainda. Só que muitas vezes nós entendemos que a passagem de dar a outra face é a pessoa fazer e você realmente dar a outra face e deixar de novo. Só que o texto traduzido diz que quando você dá a outra face, você vira as costas e vai embora. É isso que o texto diz. Então libere o perdão e se afaste. Você não tem que ficar aceitando. E também não tem que dar o troco da mesma medida. Ame, perdoe e se afaste. Eu creio que o amor e o perdão vai ser a melhor resposta, não só para atacar o seu inimigo, quanto para libertar o seu espírito. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora a parte mais delicada do texto, que eu anotei e Deus me deu a revelação através desse texto. Só perdoa quem ama, e só ama quem perdoa. Para ser perdoado, tem que perdoar. O engraçado é que lá em Mateus 6, fala sobre isso. E a nossa oração é: Pai, perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Espera lá, para Deus nos perdoar, nós temos que ter perdoado. Então como que você quer ir para o céu pregando, curando, libertando, fazendo obra na rua, sendo batizado, orando e subindo um monte, se você não consegue perdoar o seu irmão? A Bíblia é muito clara. Para Ele te perdoar, você tem que perdoar. E para você subir no céu e morar no céu, Jesus tem que ter te perdoado. Ah, mas Ele morreu na cruz. Mas o que você fez com o perdão e o sacrifício que Ele fez? Você se arrependeu? Você se perdoou o seu próximo? Praticou o que Ele te ensinou? Então que nós possamos entender a profundidade, a seriedade de perdoar. Porque se nós não perdoamos, irmãos, nós não vamos morar no céu. E Pedro, num texto um pouco antes desse que eu li, ele pergunta para Deus: mas Deus, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Ele já é um pouco astuto na sua pergunta. Ele já quer dar uma quantidade para perdoar 7. E 7 é o número da perfeição na Bíblia. Só que muitas vezes o nosso achar que é perfeito não é o suficiente e nem o necessário. Porque ali Jesus fala, não só 7, mas 70 vezes 7, que dá 490, e isso é por dia, não é durante uma vida. Então às vezes mais do que o que a gente acha que é perfeito e merecido, é praticar cada vez mais. Como eu disse, quando você ensina e você pratica, mais você aprende e recebe. Meu Deus, eu tenho que perdoar 490 vezes por dia, sim? Jesus, o que Ele te perdoou por uma vida toda,
O que você perdoaria para alguém é muito pouco. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E outra coisa para a gente finalizar e concluir sobre o perdão. Aquele que não perdoa, ele não ama. Porque para você amar, você tem que perdoar. Não tem como eu falar que amo a minha esposa se eu não a perdoar. Porque muitas vezes é fácil a gente receber um perdão, como aquele rei perdoou o seu servo, como Jesus nos perdoou. E na hora de praticar como ele tinha que ter praticado com o seu conservo é companheiro. Aquele conservo devia só 8 mil reais. Ele foi perdoado de 90 bilhões de reais. E em seguida, ele precisou perdoar só 8 mil. Ele não perdoou. Ou seja, muitas vezes nós queremos receber muito perdão de Deus, mas o nosso companheiro, numa palavra, num dia ruim, nós não conseguimos perdoar. Então que nós possamos entender que não é perdão de grandes coisas, mas sim às vezes de uma palavra mal colocada, um dia que a pessoa não está legal, um dia que a pessoa te responde de um jeito como não deveria. Tudo isso nós temos que perdoar, porque perdoa aquele que ama, e só ama aquele que perdoa. E aquele que não perdoa, irmãos, não prospera. A Bíblia é muito clara. Para a gente prosperar, a gente tem que cumprir princípios, lei e mandamentos de honra, obediência e gratidão como dízimos. Aleluia. Então se você é um cristão, você acredita que você tem que dizimar. Você dizimando, você vai prosperar. Porque você está dizimando e ofertando por princípio de honra e de gratidão. Por quem Deus é e por que Jesus fez na cruz. E entendendo que cumprindo lei, princípio e mandamento, você está debaixo da graça e da bênção para prosperar. Só que a Bíblia diz que aí, quando for dizimar, coloque o seu dízimo debaixo da cadeira e examine e perdoe o seu irmão, porque se você não perdoar, Deus não recebe o seu dízimo. Então se você não perdoar, nem prosperar você vai, nem na terra e também não vai morar no céu, amém? Glória a Deus. Irmão, se eu tenho que perdoar, fazer tudo isso e essas são as consequências do perdão, eu entendo que eu não tenho para onde fugir e nem para onde correr, não tem como jogar debaixo da poeira, debaixo do tapete, agora ou lá na frente. Quanto mais tempo demorar para perdoar, gerar o perdão ou se perdoar, mais bloqueio isso vai gerar na nossa vida e na nossa mente, na nossa alma e no nosso espírito. Então quanto antes nós encararmos isso com ousadia, com coragem, com temor no Senhor, com um coração sincero, quebrantado, que Deus possa nos dar nesta noite, mais rápido nós vamos não só vencer, como ter paz, leveza e garantir a nossa salvação. Porque Jonas, ele teve uma missão. Ele tinha que ir naquela cidade porque o povo ia ser fulminado por Deus, precisava se arrepender, precisava conhecer da palavra e o que Deus precisava fazer. E Jonas olha e fala, eu não vou lá naquele povo não, eles não merecem perdão, eles pintam e bordam, faz e acontece, eu vou para outra cidade. E aí Deus precisa derrubar o barco, colocar ele no meio da baleia para ele entender que não adianta para onde fugir, se Deus ordenou tem que ser feito. E ali Jonas é tomado de uma responsabilidade para pregar sobre o arrependimento e perdoar para 120 mil pessoas naquela cidade. Então entenda, não tem para onde fugir, nós temos que encarar, perdoar. Às vezes nós não perdoamos um familiar, um parente, alguém no trabalho. E o mais engraçado sobre a passagem de Jonas é que depois no deserto ele se coloca, pede para morrer, se coloca para descansar. E Deus cria uma planta para fazer sombra sobre ele, ele agradece e se alegra com aquela sombra. Só que no dia seguinte Deus envia um verme, consome aquela planta e ele fica abominável de compaixão com a planta e fala, mas uma planta, como que você fez isso? E aí Deus fala para ele, como podes você ter compaixão da planta e não ter compaixão de 120 mil vidas que precisavam de perdão e conhecer o arrependimento? Às vezes nós temos compaixão de um morador de rua, de um cadeirante, de um cego, de um dependente, de um limitado, e não temos compaixão, às vezes não falamos com a nossa mãe, com o nosso marido, com o nosso amigo, com o nosso irmão, com a nossa família. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que faz mais com um de fora do que com um de dentro é pior do que um descrente. Então que nós possamos não ter só compaixão com as coisas pequenas, mas com as coisas grandes, e entender que assim como Deus faz nos passarmos tantas situações difíceis de aprender a perdoar, a ser perdoado e se perdoar, é por um propósito, não só garantir nossa morada no céu, prosperar, ter leveza, paz e presença de Deus, mas para naquela área que nós passamos deserto, ser uma escola, para que possamos ministrar perdão sobre outras vidas, porque através da minha e da sua vida, eu creio que seremos como Jonas, pregaremos para 120 mil pessoas e salvaremos cidades e cidades, amém? Aleluia. Glória a Deus. Até aqui falou o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. queria, por fim, só fazer duas observações e uma pergunta. Deus perguntou para Isaías, disse assim, a quem enviarei? E ele disse, eis-me aqui, um homem de lábios impuros, a qual Deus usou, colocou brasa sobre a sua língua, onde era o seu pecado, a sua trave, a sua brecha, mas foi um homem de muita coragem e se colocou à disposição de Deus para ser enviado, para pregar o Evangelho e fazer a vontade de Deus. Assim como Noé, que criou a arca e pregou durante 100 anos, num terreno de impossibilidade de chuva, e só 8 pessoas creram na sua pregação. Só que aquele homem ouviu uma voz,
e temeu tamanho tão grande de temor, fé e confiança em quem ordenou, que mesmo diante de um cenário impossível, ao qual não existia chuva há séculos, foi temente, fiel e construiu aquela arca. Mesmo todos falando, você é louco, você é isso e você é aquilo. Que nós possamos nessa noite aprender não só com a palavra de perdão, o sacrifício de Jesus, e ter um coração sincero e quebrantado para praticar isso.